Deus, botar essa voz abençoada aí para fora. Eu queria só ter 10% dessa voz, irmão. Não dá, não. Não é meu chamado. Deus abençoe nossa irmã. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Está louvando uma canção. O Senhor possa falar ao teu coração. Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou. Você fez os seus planos, mas o céu responde diferente. Planejou, colocou no papel todos os teus planos, mas não foi conforme estava esperando, porque o céu responde diferente. Lembra daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Lembrar daquele projeto, estava tudo certo, no final deu errado e você não entendeu que era a mão de Deus e que mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente, o céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. O céu responde diferente, o céu responde diferente. Se o homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. Lembra daquele dia que, como Elias, debaixo de um pé de zimbro, você pediu a morte, mas Deus mandou vida, porque o céu responde diferente. Lembra daquele projeto, já estava tudo certo, no final deu errado e você não entendeu que era a mão de Deus e que mesmo em silêncio o céu te respondeu. O céu responde diferente, o céu responde diferente. As circunstâncias dizem não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. O céu responde diferente, o céu responde diferente. Se um homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. O céu responde diferente, a morte vira a vida. O céu responde diferente, mostra a saída. O céu responde diferente.
As circunstâncias gritam não, mas o céu responde sim. Todos dizem vai morrer, o céu responde vai viver. O céu responde diferente. O céu responde diferente. Se um homem te desenganou, infelizmente, mas o céu se movimentou e de repente o céu responde diferente. O céu responde diferente, aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, está quase no momento da palavra, mas antes gostaria de estar nesse momento também de ofertório, dízimos e ofertas na casa do Senhor. Gostaria de pedir para as diaconisas pudessem nos ajudar nesse momento. E aí, você que trouxe aí seu dízimo, a sua oferta, venha ofertar nesse momento com alegria, em nome do Senhor Jesus. Enquanto as irmãs se aproximam, gostaria de fazer uma oração. Curva a sua cabeça, vamos estar orando. Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus. Momento esse, Senhor, também, Senhor, importante do culto, ó Deus, onde vamos estar trazendo os nossos dízimos, as nossas ofertas. Deus, eu te peço, coloca em cada coração, Senhor, generosidade. Coloca em cada coração, Senhor amado, o entendimento, Senhor, ó Deus, daquele que dá com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Deus, que ninguém venha contribuir, Senhor, por constrangimento, nem, Senhor amado, por barganha, mas entendendo, Senhor amado, que o céu responde diferente. Deus, muito obrigado por tudo. Abençoa a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Oferte com alegria em nome de Jesus. Está sendo passado também um papelzinho com os pedidos de oração. Se você já tiver seu pedido pronto, pode trazer aqui na urna em nome de Jesus. Amém. Presbítero Estevão, vereador da noite, vem se aproximando aqui, meu querido. Gostaria de pedir o presbítero Flávio, pudesse estar orando pelo nosso irmão, que vai ser o ministro da palavra nessa noite. Você mesmo assentado, estenda suas mãos para cá, vamos estar abençoando a vida do nosso irmão. Eu quero compartilhar com a noiva do Cordeiro a inefável, a incomparada, a paz do Senhor Jesus, igreja. Vamos orar a Deus. Aqui está, Senhor Estevão. Tu o conhece, ó Pai amado, e sabe de todas as coisas. Senhor, Espírito Santo, meu amigo, pega os lábios dele, conforme ele for pregando, debulhando a tua palavra. Ó Pai amado, que as mensagens, ó Pai amado, venham a surgir, Senhor. Usa esse moço em nome de Jesus. Glória a Deus, satisfação com a parte do Senhor. Meus irmãos, quem puderem, abram suas Bíblias.
no tema no qual nos foi proposto, 1 Reis, capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, Senhor Jesus. Vamos estar lendo o versículo 30, 31 e 32, enquanto você abre suas Bíblias. Quero externar gratidão a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pelo presbítero Renato, qual nos fez o convite. Deus os abençoe. Motivo de alegria é podermos estar aqui para fazer menção da palavra do Senhor. O Senhor já tem falado conosco e eu creio que Ele há de falar mais um pouquinho. E eu peço a sua atenção, peço que você não levante, peço que você não converse, mas que você preste atenção com o recado aquele que o Senhor reservou para falar com você nessa noite, amém? Diz assim a palavra de Deus: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Vamos fazer uma oração, sentado mesmo, feche seus olhos. Nosso Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, graças eu rendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concede-me de estar na Tua presença. Aqui me encontro eu, Senhor Jesus, com alta responsabilidade de fazer menção da Tua palavra. Deus amado, nesse momento eu esvazio-se do meu eu esvazio-se da minha vontade, para que o Senhor possa vir tomar a condução e conduzir, Senhor, essa ministração. Aí se encontra a Tua noiva, o Teu povo que quer ouvir da Tua voz, ouvir da Tua palavra. Que eu não venha pregar aquilo que o meu olho viu, nem que o meu ouvido ouviu, nem aquilo que se encontra no meu coração, pois é segundo a Tua palavra o coração do homem enganoso, mas que eu venha ministrar aquilo que o Senhor, meu Pai amado, tem para falar com a Sua igreja nessa noite. Pai, eu repreendo pela autoridade que é no nome santo de Jesus toda altivez que se levanta contra o conhecimento da Tua palavra. Eu repreendo pela autoridade que há no nome santo de Jesus toda batalha espiritual durante essa ministração, tudo aquilo que vem trazer uma ministração pesada, carregada, tudo aquilo que vem trazer inquietação para o Seu povo, tudo aquilo que vem tirar a atenção do Teu povo para eles não perceberem e aprenderem daquilo que o Senhor tem para falar com a Tua igreja. Deus, eu repreendo pela autoridade que é no nome santo de Jesus toda batalha espiritual no mundo espiritual que impede, meu Pai amado, do Senhor agir e se manifestar nesta noite. Repreendo pela autoridade que é no nome santo de Jesus tudo aquilo que impede do nosso glória subir e do Teu poder descer, tudo aquilo que impede da Sua manifestação durante a pregação da Tua palavra. Pai, o ambiente ele é Seu. Pai, o ambiente te pertence. Pai, a igreja não é minha, a igreja ela é Sua, o povo não é meu, o povo é Seu, a palavra não é minha, a palavra é Sua. E a minha petição, Senhor Jesus, que enquanto, meu Pai amado, a Tua palavra for pregada, meu Pai amado, o Senhor possa vir estar guerreando ao nosso favor e que o inimigo da nossa alma não venha nos impedir, Jesus, de ouvir aquilo que o Senhor reservou para falar conosco. Esta oração que eu te faço, crendo, Senhor, no Teu agir e no Teu operar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ser fiel a esse tema que foi proposto. Quando a gente observa o livro de 1 Reis, a gente vai ver que alguns personagens são principais. Dos primeiros principais autores ou personagens desse texto é Elias, Jezabel, Acabe e os profetas.
Quando a gente observa a Bíblia, a gente vai ver a primeira vez que Elias aparece em 1 Reis, capítulo 17. Não há mais relato sobre Elias antes disso. O que se dá a entender por esse estudo é que Elias já começa o seu ministério e traz a evidência do seu ministério, já um homem mais velho. A Bíblia fala que ele era conhecido como profeta, o tibista, e profetizou contra o reinado de Acabe. E aí eu preciso que você entenda, vai ser um pouquinho complicado, mas não fica a linha do raciocínio. Quem foi Acabe? Acabe, ele foi filho de Onri, rei de Samaria, rei de Israel. Ele reinou por Israel durante 22 anos. Acabe foi um rei que, segundo a Bíblia, foi um rei que não seguiu os caminhos do Senhor. Segundo a Bíblia, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seguindo o mesmo caminho do seu pai. A Bíblia fala, e estudo vai nos informar, que o seu pai também reinou durante um tempo em Israel. A Bíblia fala que foi em torno de 12 anos o seu pai Onri reinou. Quando o seu pai reina, ele reina com uma ideia política e militar. Ele era militar. Então, quando ele assumiu o reino, o governo, ele quis focar, querendo que o povo focasse somente naquilo que era terreno. Então, ele junta todo o povo, junta todos os irmãos para construir palácio, para construir tenda, para construir muros, para construir coisas, e afastando o povo de Deus. A Bíblia vai nos informar, estudo vai nos dizer que ele foi alguém que queria construir um grande palácio, porém ele não conseguiu concluir, e quem conclui? Acabe. A Bíblia fala que Acabe, ele foi um rei que fez tanto mal aquilo que também Jeroboão fez. E o que o Jeroboão fez de tão ruim? A Bíblia fala a partir de 1 Reis capítulo 16 que Jeroboão foi um rei que fez mal aos olhos do Senhor, porque Jeroboão foi intercessor de Reboão. Roboão, ele foi filho, Roboão é filho de Salomão. No reinado de Roboão, a Bíblia vai nos falar que ao invés dele ouvir os conselhos dos anciões, ele ouve o conselho dos mais novos. Quando ele ouve o conselho dos mais novos, ele começa a colocar mais peso, mais cargo em cima do povo. Esse peso, essa ação trouxe uma consequência. E qual foi a consequência? O povo de Israel era dividido em 12 tribos, e essas 12 tribos foram divididas, 10 para um lado, 2 para outro, conhecido como o reinado do norte e o reinado do sul. Jeroboão, após passar por esse processo, ele olha e ao invés de conduzir o povo novamente para os pés do altar, não. Jeroboão, ele, ao invés de conduzir o povo para se voltar a Deus, não. Ao invés de Jeroboão trazer o povo de volta para o centro da vontade de Deus, Jeroboão, ele, ao invés de conduzir o povo para subir a Jerusalém, para adorar a Deus, ele prefere construir imagem para que o povo não venha subir a Jerusalém e fique na terra para poder adorar a bezerro. Aqui começa o início, o princípio da adoração a Deus. Jeroboão, ele começa a introduzir isso. Acabe, ele dá essa continuidade. Após Acabe dar continuidade à obra também, a construção que o seu pai fez, Acabe agora ele casa-se com uma mulher. Que mulher é essa? Jezabel. Todos nós conhecemos Jezabel. Jezabel, ela é filha de Sidom. Quando a gente olha para isso, ela é filha de Etibaal. Etibaal, ele era rei dos Sidônios. E o porquê isso é importante para nós? Rei dos Sidônios, eles eram aqueles que cultuaram a Baal e os Asterotes. A sua importância era conduzir e introduzir o culto a Baal, gente. E qual é o objetivo de adorar a Baal? A Baal era conhecido como Deus da tempestade, Deus da chuva, ou Deus da fertilidade. Quando Acabe se casa com Jezabel, Acabe dá continuidade a essa ideia. Adorar a deuses. Não mais satisfeito, Acabe agora ele constrói um templo. E esse templo é para quê? Adorar a Baal. Eu sei que bugou um pouquinho a sua mente até aqui. Mas por que isso é importante para mim, Estevão? Porque você precisa entender que quando Elias, no capítulo 18, estava lutando contra alguém, ele não estava lutando contra qualquer pessoa. Não é qualquer deuses. E qual é a ideia, Estevão? É que você entenda
que Baal não é um bichinho de estimação. Baal não é um brinquedinho que a gente pega ou pode guardar e deixar lá. Baal e a sua adoração a ele é algo sério, irmãos. E por esse todo momento, após Salomão sair desse reinado, o povo de Israel só foi entrando em decadência, mergulhando em idolatria atrás de idolatria, idolatria atrás de idolatria, idolatria atrás de idolatria. Mas quando a gente chega no capítulo 17, versículo 1, a Bíblia fala: então o profeta Eliseu se levanta e se manifesta dizendo: não vai chover mais. O que eu quero que você entenda, que até o capítulo 17, versículo 1, quem reina é Baal. Quem reina não é Deus, não tem reinado de Deus aqui. Por quê? Porque o povo não queria saber de Deus. Esse tempo todo o povo estava brincando, esse tempo todo o povo estava afastado. E Estevão, o que isso tem a ver com essa campanha? Tudo. Porque eu preciso que você entenda que nessa noite que está reinando não é Deus, é Baal. Eu preciso que você entenda que quem está reinando não é Deus, é Baal. Até alguém se manifestar. E eu vim pregar sobre isso, sobre o posicionamento que move o céu. Eu vou entrar no tema. Só que enquanto, gente, Baal está fazendo, tem espaço, ele vai fazendo a bagunça que ele quer. Vou compartilhar aquilo que o céu compartilhou comigo e me confrontou. Enquanto eu não me levanto em oração, presbítero Renato, o inferno continua pintando com a minha casa. Enquanto eu não me manifesto em oração, eu continuo perdendo minha casa para o inferno. Enquanto o pastor Rogério não me posiciona em relação ao meu relacionamento, eu vejo Satanás passando para lá e para cá. Mas Estevão, você prega, mas Estevão, você é da igreja, mas você tem o cargo, mas isso não posiciona nada diante do céu. Eu vim trazer um recado sério de Deus para alguém aqui nessa noite. E qual é o recado? Que se você não se posicionar, quem reina é o diabo. Enquanto você não se posiciona, quem está reinando não é Deus. Mas Estevão, eu tenho 2 anos, 5 anos, 30 anos de carteirinha, Estevão, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas irmãos, isso não quer dizer nada diante dos céus. O inferno não respeita o teu cargo, o inferno respeita o teu posicionamento. Ele não quer saber o cargo que eu carrego. Também não quer saber do terno que eu uso, se é o mais barato, se é o mais caro. Ele quer saber do meu posicionamento. Ele quer saber quando o pecado bate na porta, o que eu faço. Ele quer saber que enquanto o inferno está fazendo bagunça na minha casa, qual é a minha postura e o meu posicionamento. Até o capítulo 17, versículo 1, quem reina é Baal. E aí cabe a nós escolher. Se nós escolhemos hoje se posicionar e se levantar como Elias, a gente apaga o verso 1 do capítulo 17 e deixa Baal reinar sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas finanças, sobre o nosso sentimento, sobre o nosso emocional, sobre o nosso ministério. É uma decisão, uma postura. Baal está olhando para tudo. O inferno está olhando para toda a tua vida. E enquanto você não se posiciona, ele vai continuar fazendo, desculpe a expressão, a desgraça que ele veio fazer: matar, roubar e destruir. Não peça a Deus: Senhor, desça do céu. Deus não vai descer enquanto você não se posiciona. Eu sei que você veio ouvir 5 excelentes pregadores. E já ouviram excelentes pregações, mas o recado de Deus nessa noite é: até quando você vai deixar Rei Baal reinar sobre a tua vida? Até
quando você vai deixar Baal reinar sobre o teu ministério? Até quando você vai deixar Baal reinar na tua casa, irmão? Chega da gente entrar aqui, orar a Deus, clamar a Deus, chegar em casa, ver o inferno fazendo bagunça, ver o inimigo fazendo uma bagunça no casamento, na família. Chega! Chega! O basta não vem de Deus, o basta vem de mim. Quando eu começo a me posicionar. Enquanto, gente, ninguém se manifesta, Baal está olhando e está dizendo assim: olha, está tudo sobre o meu controle. Ela serve a Deus, mas como ela não se posicionou, a casa dela está na minha mão. Ah, mas agora o meu filho está mais calmo. É, porque ele segurou, mas a qualquer momento que ele quiser, porque o controle não está mais na tua mão, você entregou a Baal. Aí quando você entrega a Baal, Baal faz aquilo que ele quer. Mas aí o texto continua dizendo: então, Elias se manifesta. E quando Elias se manifesta, gente, Elias chega para dar um basta. É um basta. É importante a gente olhar capítulos anteriores. Você só vai ver: o rei fez mal que aos olhos do Senhor. Roboão, Jeroboão, pai de Acabe, Otni, aí vem Acabe, e vão todo mundo fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E quem dá um basta? Ninguém. Ninguém dá um basta. Ninguém se posiciona. Mas quando ele se posiciona, ele chega para falar o seguinte: vocês não sabem a minha trajetória, vocês não sabem os meus descendentes, mas eu cheguei para dar um basta. Que Israel não é um qualquer povo, Israel é um povo de Deus. Que o povo, por enquanto, está deixando o Baal reinar, mas eu cheguei para ser aquele sapato, aquela pedrinha no teu sapato. E é isso que Deus quer, irmãos. Que nós nos levantamos aqui nessa noite e começa a ser uma pedrinha no sapato do inferno. Começar a dar trabalho a ele, irmãos. Começar a mostrar para ele que nós não entramos aqui e não estamos brincando. É mostrar para ele que nós não estamos em 7 semanas brincando para conhecer pregadores, para conhecer cantores, para ver os músicos, para ver os irmãos. Não, é porque o inferno precisa entender que são 7 semanas que a gente veio pelejar, guerrear, luta. Não é olhar quem tem prega mais, quem tem mais Instagram. Não, é para dar trabalho para o inferno. E quando Elias se manifesta, Elias passa por 3 estágios. E esses 3, 4 estágios eu quero compartilhar 2. O tempo não vai me proporcionar. Quando a gente observa que Elias se posiciona diante de Deus, ele fala: não vai mais chover. Quando Acabe ouve isso, eu falo: não, peraí. Quem é você? Da onde você veio? Apareceu do nada, tá falando para mim que não vai chover? Você não conhece, meu Deus, Elias. Eu sirvo a Baal, Elias. E Baal, ele é o dono da tempestade. Ele é o dono da chuva. Ele é o dono da fertilidade. Só quem pode dizer que não vai chover é Baal. A quem você serve, ô Elias? Fica imaginando ele falando: eu não sirvo a Baal, eu não creio em Baal, eu sirvo alguém que é maior do que a Baal, que num piscar pode destruir Baal. A Baal não é nada além do Deus que eu sirvo. O meu Deus não é de um Deus de D menor, o meu Deus é com um Deus maior. O Acabe, se você não conhece o meu Deus, agora eu vou te apresentar quem é o meu Deus. Não vai mais chover. Tá bom? Pode fazer o que você quiser. Vai lá. Estudos vão nos dizer que quando Acabe ouve isso, ele toma um choque. E quando ele toma esse choque, ele começa a pensar: não, vamos fazer alguma forma para que a chuva venha chegar. E aí agora começa a dar um nó na cabeça do inferno. E qual é o primeiro nó? Vai ter que chover. Se não chover, alguma coisa tem de errado.
Quando Elias se posiciona, todo posicionamento há uma contrabatida, um contra-ataque. Qual é o contra-ataque? Deus tira Elias e leva Elias para Querite. Entenda, primeiro estágio de Elias. Primeiro estágio de Elias, ele é ser sustentado por Deus. Entenda, enquanto há uma crise ao redor, enquanto há uma crise em redor, Deus pega Elias e leva Elias para um lugar. Quando Deus leva Elias para um lugar, este lugar é um lugar ao qual Deus vai tratar com Elias. E qual é o primeiro tratamento de Deus com Elias? Elias, agora você vai viver do teu posicionamento. Elias, a partir de hoje, você vai conhecer o Deus da providência, tá bom? A partir de hoje, o corvo vai trazer pão e carne para você de dia e de noite. Água eu não vou trazer para você, porque eu vou deixar um rio para você beber. Qual é o primeiro estágio de Elias? Viver uma crise individual. Essa crise, irmãos, é um momento a qual Elias está isolado. Não tem ninguém para Elias dialogar ou conversar. É ele e os corvos. De manhã e de noite. Estevão, o que isso tem a ver com a minha vida, Estevão? Porque eu preciso entender. É simples. Toda vez que você se posiciona diante de Deus, Deus primeiro precisa ter um particular com você. E qual é o primeiro particular de Deus? Você não vai ter ninguém ao teu lado, a não ser Deus. Passar desse primeiro estágio é difícil, tá? Viver esse primeiro estágio é difícil. Não vem dizer pra mim que é moleza, não é não. Porque agora é o momento que você quer desabafar, conversar com alguém, mas não tem ninguém, só tem o corvo. É o momento, meu pastor Rogério, que eu quero conversar com todo mundo e dizer o meu posicionamento, mas eu não posso. Porque ele me levou para o Querite. Não foi eu que pedi, foi ele que me levou. E quando ele me leva para o Querite, ele começa a me cortar. E ele agora começa a me moldar. E quando a gente está no Querite, gente, é a gente começar a conhecer a primeira crise interna, mas a entender aonde você está não tem crise. É ver uma crise sendo instalada ao redor, mas aonde Deus te colocou não vai ter crise. Entenda algo, Querite não foi o lugar que Elias pediu, Querite foi o lugar que Deus quis levar. Você não foi para o Querite porque você quis, você foi para Querite porque Deus te colocou lá, mediante ao teu posicionamento. Primeiro estágio. Segundo estágio de Elias. Agora Elias passa da sua crise, a sua crise que está espalhado, ele vive algo individual, mas agora ele vai compartilhar. Segundo estágio de Elias é ele ir para Sarepta. Quando Deus tira Elias, gente, olha o que a Bíblia fala. Elias, chegou o teu momento de você ir para o estágio 2. Mas eu preciso que você entenda isso. Antes da gente viver restaurando o altar, Elias teve que passar por isso. Ele teve que passar pelo estágio 1, estágio 2. Porque com Deus não tem essa, eu vou botar o pé lá na frente e vou chegar. Não vai, irmãos. Não vai, irmãos. Me desculpem. Se você chegou para mim aqui hoje dizendo que você entrou aqui de qualquer maneira, não fazendo aquilo que o Senhor falou, e no final você vai ter teu altar restaurado, me desculpa lhe dizer, não vai. Eu respeito ao processo. Eu respeito o processo. Estágio 2. Elias, a partir de hoje, não vai ser eu mais que vou te sustentar. Já ordenei uma mulher que vai te sustentar. Saia daqui e vai para algum lugar. Aqui é um momento bom. Qual é um estágio bom nesse momento? Bom nesse momento aqui agora você vai começar a ter um processo compartilhado. E qual é esse momento compartilhado? Agora, meu presbítero, eu posso compartilhar com você as minhas guerras, mas nós vamos lutar junto. Mas antes de eu lutar junto, eu aprendi a lutar sozinho. Elias,
Vai pra Sarepta. Tá bom, Senhor, eu vou. Elias chegando na porta, irmãos, é Bíblia, tá? Sou eu que estou dizendo, é o que está escrito. Quando Elias chega para a porta, ele olha para uma mulher e fala, me dê água. Só que, gente, qual é a crise que está naquele momento? Qual é a necessidade, a ausência daquele lugar, gente? É água. E o que aquela mulher tem para proporcionar a ele? Água. Mas quando o texto continua dizendo, e quando ele pede algo para comer, ela fala dizendo, eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite. É pouco, eu não consigo compartilhar. Só que, irmãos, qual é a maior crise que está acontecendo? Não é de farinha, não é de azeite, é de água. E sabe qual é o primeiro ponto importante de quando ele se posiciona e ouve a voz de Deus e vai para o lugar que Deus quer? É que Elias tem uma mensagem para passar para alguém. A primeira mensagem que Elias passa para aquela mulher é o seguinte, mulher, entenda uma coisa, a maior crise que está instalada não é de farinha, não é de azeite, é de água. Por mais que você não tenha farinha, por mais que você não tenha azeite, você tem o que está em falta por aí. Ah, irmão, você está desligado, liga aqui comigo, liga aqui comigo. Eu sei que alguém está precisando de farinha, eu sei que você está precisando de azeite, mas sabe qual é a crise que está causando a todo Samaria? É de água. Eu te pedi água, você tem água para dar. Eu vim liberar uma palavra para alguém, que o céu está dizendo, você está olhando para aquilo que não é para olhar, você tem que olhar aquilo que está na tua mão, o que te falta, a tua preocupação não é o azeite, não é a farinha. Entenda, pode faltar farinha, pode faltar azeite, mas não te falta água. Aí olha o papel de Elias, mulher, eu te pedi água, você tem água, você não tem farinha, não tem problema. Deixa eu te contar a minha história. Eu sou um profeta, surgi do nada, tá? E quando eu surgi, eu cheguei para destruir as continuidades que Baal está realizando. O Senhor me pegou e levou para Querite. E sabe aquilo que eu aprendi em Querite? Que o meu Deus é o Deus da providência. Ah, irmãos, vou repetir para você entender. Ô mulher, o que te falta é provisão? Não tem problema. Eu conheço o Deus da providência, então eu posso te mostrar o Deus da providência. O Deus da providência que não me fez faltar nem pão, nem carne, nem água. É o mesmo Deus que não faz você faltar nem azeite, nem farinha. Irmãos, eu preciso que você entenda aqui. O teu primeiro estágio não é um estágio qualquer. O teu primeiro estágio serve como combustível para o segundo estágio. O segundo estágio é para você levantar alguém que estava prestes a morrer. Vou de Bíblia para você entender. Não estou pregando nenhuma heresia. Depois você lê na tua casa. Quando Elias chega, olha o que aquela mulher fala. Meu Senhor, eu estou comendo. Eu vou fazer. Só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Comerei eu e o meu filho e nós morreremos. Olha o que aquela mulher está dizendo. Meu mestre, não tem continuidade mais para mim. Meu fim é aqui. Meu fim é aqui, Elias. Mas, irmãos, quem tem a palavra não é a mulher. Quem tem a palavra é Elias. E é isso que você precisa entender. Quem te levou para Sarepta não foi você, foi Deus. Quem Deus falou que vai ter alguém para ser sustentado, Deus falou com você, não falou com a mulher. O teu papel é se posicionar e ouvir aquilo que Deus está falando. Quando nós obedecemos a voz de Deus e nos posicionamos, olha o que Deus faz. Olha que eu quebro o laço da morte. Quando você se posiciona, olha o que o texto diz. É para eu comer e o meu filho e nós morreremos. Aí chega
você não vai morrer. A farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da farinha. Irmãos, eu vim liberar uma palavra de Deus para o coração de alguém. Enquanto você se posiciona diante do céu, o céu, ele se move ao teu favor. E quando o céu se move, ele quebra o arco, ele corta o laço, ele traz providência. Eu já caminho para encerrar. E após Elias passar por todo esse estágio, vou correr lá para o capítulo 18. Agora chegou o momento, irmãos, que Elias precisa lutar contra Baal. E eu quero que você entenda até aqui a parte mais importante da pregação. É até aqui. Por que, Estevão? Porque eu te mostrei os caminhos que Elias trilhou para na batalha. Não é de qualquer maneira, presbítero Renato. Olha o preparo, irmãos. Olha o preparo que Elias passou. Que ainda tem mais história. O tempo não nos permite. Mas até ele chegar aqui, na batalha. Ele chega na batalha, ele chega conhecendo Deus de Israel. Sabe o que nos falta, irmão, nessa noite? É conhecer o Deus que nós servimos. Sabe o que nos falta nessa noite? Nós conhecer o Deus que se manifesta aqui na Dejá. Sabe o que nos falta hoje? É conhecer o Deus desta palavra. Sabe o que nos falta hoje? É conhecer o Deus que cura de verdade. É conhecer o Deus que salva de verdade. É conhecer o Deus que libera uma palavra e quem está morto consegue ressuscitar. O que nos falta nessa noite é conhecer o verdadeiro Deus que abre o mar vermelho. O que nos falta é conhecer o Deus de Israel. Todo estágio de Elias foi um estágio de posicionamento. E quando Elias se posiciona diante de Deus, Deus começa a lutar a favor de Elias. Capítulo 18, Elias convida os profetas. Profetas, vamos guerrear? Vamos embora. Quem é o maior Deus? Qual é o Deus poderoso? Vamos fazer o seguinte. Vamos levantar um altar. Preparem um altar. Deus que se manifesta com fogo. Esse é o Deus de Israel. Lembra aquilo que eu falei do início? Deus só se move quem se posiciona. O céu só se move quando alguém aqui na terra se posiciona. Foi cantado aqui. O céu responde diferente. Mas para Deus responder diferente, alguém precisa se posicionar. E eu vou de Bíblia para você entender. Porque nada mais importante do que a Bíblia. Lembra de Noé? Enquanto está todo mundo fazendo aquilo que não presta, a Bíblia fala que Noé colocou no seu coração de não pecar contra Deus. Quando Noé se posiciona dizendo que não vai pecar, olha o que Deus faz. Eu te entrego um projeto, toma a arca. Tá, você não entendeu. Vou de novo de Bíblia. Quando ele lembra de José, ele se posicionou diante dos seus irmãos e diante de não se deitar com a mulher de Potifar. Quando ele se posiciona contra o pecado, olha o que Deus faz. Toma a veste, toma o anel, você é governador. Você não entendeu, eu vou mais de Bíblia para você entender. Quando Jó, ele veste tudo, a sua mulher olha e fala, amaldiçoa-se Deus, morra, larga. Ele se posiciona dizendo, mulher, recebeste o bem de Deus, não quero de mal. Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que o céu olha e fala, olha, já que você se posicionar, eu me posiciono para você. Ô Jó, eu estou te dando tudo em dobro não, eu estou triplicando tudo aquilo que é seu. Você não entendeu, então eu vou de Bíblia para
para você entender. Quando a gente olha para Davi, Davi está no meio de uma batalha. Ele não foi para guerrear, ele foi para levar pão para os seus irmãos. Mas ele está ouvindo alguém afrontando o Deus de Israel. Ele está ouvindo alguém se manifestando, se posicionando contra Deus, zombando. Aí Davi está olhando, está dizendo: quem é esse incircunciso que está afrontando, meu Deus? Enquanto está Israel olhando, parado, olhando para ele, dizendo: ô Golias, calma aí, Golias, nós não temos força, nós não temos homem. Olha o que Davi faz: eu me posiciono, não quero espada, não quero escudo, porque eu tenho um Deus, o mesmo Deus que me fez vencer o urso, o mesmo Deus que me fez vencer o leão, é o mesmo Deus que vai me fazer vencer você, Golias. Olha Davi se posicionando diante de Deus. E quando Davi se posiciona diante de Deus, olha que Deus faz: toma a cabeça do Golias. Irmão, você não entende. Eu vou de Bíblia para você entender mais uma vez. Olha Elias se posicionando diante de Deus. Quando Elias se posiciona, o céu olha para ele e fala: Elias, não se preocupa, vitória já é tua, Elias. Não precisa fazer muito esforço não, Elias. Já que você se posicionou, já que você não deixou o inferno bagunçar mais com a tua casa, já que você agora, Elias, decidiu colocar um ponto final, olha o que eu vou fazer para você. Preparei um altar. Prepararam, pediram, oraram, clamaram e nada aconteceu. Mas agora chega Elias. Primeira coisa que Elias faz, gente, é pegar 12 pedras. E isso mexeu comigo, gente. Mas por que 12 pedras, irmãos? Por que 12 pedras? Não era mais fácil ele chegar. Ele quis pegar 12 pedras. Porque Elias entende que o papel ali dele não era qualquer papel. O posicionamento de Elias é algo que vai mexer com aquilo que aconteceu lá atrás. Sabe a bagunça que o inferno fez lá atrás com Roboão? De dividir o povo de Deus, reino do norte e o reino do sul. Quando Elias pega as 12 pedras, era Elias dizendo: Deus, não tem como eu levantar um altar sem consertar aquilo que foi quebrado lá atrás. Não tem como, irmãos, eu querer construir algo do presente se eu não consertar aquilo que está lá atrás. Sabe aquilo que ficou pendente? Elias, estou consertando, Senhor. E sabe qual é o maior papel de Elias, gente? É acabar com algo que é hereditário, gente. Estou pregando por alguém aqui nessa noite que o céu está dizendo: eu não te chamei para você ficar parado, não. Eu te chamei para você quebrar aquilo que é hereditário. Que é hereditário, Estevão? Sabe o que acontece? A minha bisavó foi da Umbanda, a minha avó foi da Umbanda, a minha mãe foi da Umbanda. Na lei era para eu também ser na Umbanda, mas eu me posicionei e falei: eu sou de Jesus. O meu pai foi cachaceiro, o meu avô foi cachaceiro, o meu bisavô foi cachaceiro, mas eu me posicionei e falei: eu vou ser de Jesus. Enquanto tá todo mundo aí dando-se bebida, se prostituindo, ele se posiciona. O céu está exigindo o teu posicionamento nessa noite. Até quando a gente vai continuar deixando o inferno fazer as bagunças que ele quer fazer? Primeira coisa que Elias faz: eu acabo com aquilo que é hereditário. Não, tem que acabar é hoje, não é amanhã, não, é hoje. Tem que acabar isso. Você deu trabalho para tua mãe e o teu filho tem que te dar trabalho. Acaba aqui hoje. Irmão, a gente está em campanha. A gente aqui não está enfeitando o pavão, não. A gente estamos em batalha. Tem que ser aquilo que é real. Batalhas que são travadas de forma reais. É casamentos sendo quebrados.
A minha bisavó não teve um casamento concreto. A minha avó não teve um casamento concreto. A minha mãe não teve um casamento concreto. Na lei, é para eu também não ter um casamento completo, mas está repreendido pelo sangue de Jesus, porque nessa noite eu decidi restaurar o meu altar, e eu primeiro começo a acabar com aquilo que é separação. Tem que acabar nessa noite aquilo que é hereditário na tua vida, aquela palavra que foi lançada contra a tua vida, acaba hoje. Se o teu pai não prestou, você vai prestar em nome de Jesus. Se a tua mãe não foi bem sucedida, o teu pai não foi bem sucedido, você vai ser em nome de Jesus. Eu estou pregando aqui nessa noite sobre um altar sendo restaurado. O altar precisa ser restaurado de forma certa. Colocou as pedras, coloquei. Apresentou diante de Deus aquilo que é hereditário, apresentei. Agora você para diante de Deus. Você jogue água. Pega o altar, joga água. Gente, o que Deus faz não é para a gente entender, e nem é para o inferno entender. Aquilo que Deus faz confunde a mente do inferno. Irmãos, os varões gostam de queimar uma carne. O presbítero Renato que trabalha com buffet, tem como, por acaso, eu pegar um carvão molhado, posso jogar o álcool que for, vai pegar fogo? Mas me explica isso. Eu preparo um altar, tem lenha, e a ordem é taca água. Joguei um balde de água, mas taca mais uma balde de água. Mas Senhor, já foi doido, mas taca mais um pouco de água. Mas Senhor, o fogo não vai pegar. Meu filho, taca água. Eu fico imaginando na cabeça de Baal, eles estão doidos, Elias está maluquinho. Porque não tem como, se o meu altar estava seco, o fogo não pegou, não vai ser um altar molhado que o fogo vai pegar. Mas olha Deus confundindo a cabeça do inimigo. Enquanto o altar está todo molhado, encharcado de água, Elias ora ao Senhor e olha o fogo consumido. Me atrevo a dizer que parece que ao invés de Elias ter jogado água, ele jogou álcool, gente. Que quanto mais ele joga, ele olha o fogo consumindo. Olha o fogo consumindo. Olha o fogo consumindo. Sabe o inimigo que olhou para você e pensou, eu venci a batalha, eu venci a guerra, eu venci a casa dela, eu venci a família dela. Olha o inimigo sendo confundido. Olha o inimigo sendo confundido. Olha o inimigo não entendendo a estratégia que Deus te dá, irmãos. Isso é a minha oportunidade, irmãos, que minha hora já se foi. Mas olha a estratégia que Deus está te dando. Eu preciso que você entenda aquilo que Deus está te dando. Não é coisa que tem que ser entendido materialmente ou carnalmente. É algo que só o céu pode explicar. Pegando para alguém aqui nessa noite, que o céu está dizendo, o teu posicionamento vai mover esses céus. E o teu posicionamento vai dar um basta. Já foi dito aqui. Quem lembra de Ana? Enquanto Ana está batendo cabeça com aquilo que não é para bater, nada ela recebe. Mas quando ela se posiciona, vai te doer um pouquinho, mas quando ela se posiciona, entenda aquilo que Deus quer. Ele não quer me dar para meu próprio uso. Ele quer me dar para que eu use para o reino. Aquilo que o Senhor quer me entregar não é meu. Aquilo que Ele quer me entregar é para Ele. Eu vou melhorar para você entender. O dom que Ele te deu não é para você, é para Ele. O chamado que Ele te deu não é para você, é para Ele. O dom de você pregar não é para você, é para Ele. É por isso que enquanto você não se posiciona diante de Deus, Deus não vai mover de forma ao teu favor. Mas quando
quando você entende e se posiciona a favor do céu. Olha Deus movimentando aqui. Olha Deus movimentando ali. Olha Deus movimentando aqui. Quando a nossa irmã missionária Tati, ela entendeu. Olha Deus movimentando aqui. Olha Deus movimentando ali. Enquanto a Elias entende que aquilo que ele precisa se posicionar não é para ele, é para Deus. Olha Deus respondendo com fogo. Eu vim pregar sobre posicionamento. Saia aqui nessa noite com o seu posicionamento diante de Deus. Deus não quer mais de ver prostrado. Deus quer ver o teu posicionamento. Ele quer mover esses céus ao teu favor, mas se posiciona diante do céu. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o presbítero Estevão. Se posiciona. É a palavra nessa noite. Meus irmãos, a hora já se foi. Quero agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Vou estar devolvendo para o nosso pastor André, fazer as considerações finais. E agradecendo a cada um de vocês que estiveram aqui nessa noite. Na próxima quarta-feira é a última quarta-feira, completando aí 7 semanas. Não deixe de estar e trazer um convidado. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de bênção, de festa, de testemunho do céu para as nossas vidas. Amém? Se você puder, abençoe a nossa cantina. Presbítero Estevão, meu agradecimento. Deus abençoe sua vida cada vez mais. E a todos que estão aqui, pastor André, com as considerações finais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de campanha. Tenho certeza que o nosso Deus tem trabalhado em favor de cada um de nós. Saiba de uma coisa, que você não está saindo da mesma forma que você adentrou este lugar. Tome posse nesta noite. Quem sabe essa é a 6ª vez que você vê esta campanha, e ao chegar em casa você vai ter resposta daquilo que você veio buscar da parte de Deus. Amém? Quantos carecem da oração da igreja? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos diante de Ti. Te agradecemos por esta noite, pelos louvores.